a Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, com um brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nem lua que a ilumina, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Os que nos acompanham pelo YouTube, daqui em Vicente Paulo. Estamos no 6º domingo da Páscoa, e hoje à noite vai ser uma festa que se chama a Ascensão do Senhor. E depois, e hoje a 15 já era a festa que menos crescer, se escutamos atentamente e repetimos, faz crescer a nossa fé, que é a riqueza da nossa vida, a fé e a nossa saúde, a nossa paz, a nossa união. Viver bem com a família, viver bem no trabalho, a nossa amizade com os vizinhos. Dormir bem, viver bem. Para viver bem é preciso escutar a palavra. Faça da palavra de Deus uma regra de vida. Na primeira leitura está dizendo que houve um conflito. E nesse conflito, alguns diziam: olha, você não pode nos acompanhar, porque vocês não são circuncidados. E outras palavras hoje eu vou dizer: vocês não são batizados, não fazem parte. Aí eu esse desentendimento. E agora levar essa situação para Jerusalém, para Pedro, primeiro, junto com os outros apóstolos, e se chegarem em comum acordo. E nessa carta estava escrito assim: o Espírito Santo em nós, estamos enviando essa saudação a vocês, irmãos, a chegarem nesse acordo. E aí houve essa harmonia, e essa paz, alegria, e a missão continuou. A palavra de Deus naquele tempo, e para nós hoje, naquele tempo, para nós hoje sempre será, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passará jamais. Então vamos ser sinceros, gente, vamos ser verdadeiros, porque Deus sabe de tudo, vê tudo. Há desentendimento também entre nós, dentro de casa, no trabalho. Essas provas, nossa opinião, vamos ter a vergonha de saber escutar e decidir qual é o melhor, não para mim, não para aquele, para aquela, mas para a comunidade. Esse é o comum acordo. Então, sejamos humildes, vamos saber ouvir, saber respeitar, porque se há desentendimento, foi o que aconteceu na primeira leitura, e acontece também no nosso tempo. Não venha dizer a mim, nem a ninguém, que nunca se desentendeu com alguém, seja na família, no trabalho, na amizade, em qualquer área, você já se desentendeu. Mas enfim, é que a gente deve chegar a essa cidade de Jerusalém, a Jerusalém celeste. Mas para se chegar a Jerusalém celeste, que é a nossa meta, é o nosso objetivo, a Jerusalém celeste,
preciso, na terra, pisando na terra, construir esse entendimento, essa paz, essa harmonia. Aí estamos caminhando para Jerusalém. Em despedida, que foi na última ceia, minha gente, o diálogo de Jesus com os apóstolos, um diálogo grande, e de bênçãos, de ensinamento, e de força, e de ânimo, um diálogo grande, porque Jesus estava percebendo, estava chegando a sua hora. Aí, aqui se entende guardar a palavra, não é guardar a Bíblia, ou aquilo que Jesus ensinou, guardar uma gaveta. O guardar que Jesus diz é viver, obedecer a Ele. Isso é uma prova de amor a Jesus. E obedecendo a Jesus, você está também amando os seus irmãos, a comunidade, a sua família. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E Jesus vai mais longe. Sabe o que é que Jesus diz? Jesus está vendo Jesus está dizendo isso. 3 presentes. Jesus está na palavra. Jesus falou aqui na mais. E Jesus falou aqui no Espírito Santo. Olha, esse diálogo de Jesus com os apóstolos, antes dele ser crucificado, ele dá a palavra, ele dá a paz, ele dá o Espírito Santo, ele dá a palavra para a gente fazer uma palavra, uma regra divina. E ele diz: eu dou a minha paz. O que é que Jesus está dizendo? Eu não dou a paz do mundo, mas a minha paz. Jesus era vingativo? Não. Jesus tinha violência? Não. E que Jesus disse: eu quero dar a minha paz, não a paz do mundo. Olha, eu estou em paz, viu? Eu recordo aqui, eu estou em paz, no meio da minha família, eu estou em paz. Trisou e anel, recordo aqui, e a faca aqui. Estou em paz, isso é a paz do mundo. Jesus disse: eu dou a minha paz, não a paz do mundo. E por que é que existe guerra? A Ucrânia e a Rússia e outros lugares. E guerra dentro de casa é pensamento de Jesus. Então Jesus dá a palavra, Jesus dá a paz, Jesus dá o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Acabei de ler aqui para vocês. O Espírito Santo vem para recordar, relembrar, relembrar tudo aquilo que eu ensinei, Jesus. Eu vou mandar o Espírito Santo. Vocês têm a memória curta, vai esquecer do que eu ensinei. Então eu vou mandar o Espírito Santo. Está vendo? 3. A palavra, a paz e o Espírito Santo. Se anima, eu vou voltar para não o que vai acontecer, você não fique assombrado. São as 2 palavras que Jesus disse. Digo isso agora, antes que aconteça. E quando acontecer, vós acrediteis e não fiquem assombrados nem com medo, nem com vergonha. Aconteceu o quê? Ele vai ser crucificado. E agora? Não, eu vou voltar. E ele voltou. Nós estamos vivendo aqui a Páscoa, a ressurreição. Pronto, é isso que Jesus ensina. Eu vou mandar o Espírito Santo para recordar tudo que eu ensinei. Olha, você foi iluminado para fazer uma leitura na igreja. Você foi convidado para entrar no meio dos homens. Você foi convidado para entrar em qualquer movimento da igreja. Eu não sou capaz, eu não sei, eu estudei pouco, eu não olha aqui, Jesus está dizendo: manda o Espírito Santo para te dar força, para te dar ânimo, para recordar, para lembrar. O Espírito Santo dê valor a você mesmo. Você é capaz, todo mundo sabe, todo mundo pode, cada um tem dom, cada um tem um sangue.